Vamos começar a gravar. Já está. Já vamos começar a gravar. Então, assim, estou vendo várias carinhas. Aquela porta ali, ó. Tá vendo aquela porta da cozinha? Deixa eu É apagar aqui. restrito. Ela tem que ficar Alguém fechada. com o microfone. Estou vendo essas carinhas. Mas é só quando a gente vai colocar as coisas do café da manhã. Isso. Bom, gente, sejam todos muito bem-vindos, né? Estou olhando as carinhas aqui, estou só curtindo aqui. Muita gratidão no coração de estarem aqui hoje com a gente. Hoje vai ser uma live bem sagrada, né? A gente vai sacralizar alguns combinados e nós vamos, assim, procurar, buscar e encontrar o sagrado que tem no caminho de Santiago, daqui no nosso campo de estrelas, que o Acácio da Paz e eu, Natália Ferreira, que vivemos aqui com esse caminho sagrado de Santa Catarina, que o André hoje vai estar nos contando também. E vamos estar falando dessa caminhada que eu vou estar fazendo, dessa parceria que a gente está fazendo com o Caminho Sagrado, e que tem super a ver com como a gente pensa, como a gente caminha, como a gente percebe as bênçãos. Então, a gente vai caminhar agora entre e com caminhos sagrados, e assim com essas pessoas, e que os nossos passos hoje, agora, sempre, né? Mas hoje, que a gente está aqui nessa egrégora, nessa tribo, eles tenham bênçãos, e que seja auspicioso, né? Tinha um mestre que lhe falava que tudo seja auspicioso. Então, que hoje tudo seja auspicioso. Para começar, né, agradecemos, graças. E agora nós vamos tirar uma carta, uma virtude do Oráculo das Virtudes Pocket. E antes disso, antes da gente tirar essa carta, eu gosto sempre de fazer uma dinâmica que é bem rápida, então não se preocupem, mas que um detalhe é muito importante, que os sons e os ruídos, eles nunca são nossos inimigos no caminho de Santiago e na vida. Porque o que vai acontecer? Algumas pessoas vão chegar atrasadas, a gente vai ouvir o tlim. Então, assim, muitas pessoas às vezes não meditam, elas não buscam essas alternativas que às vezes podem facilitar para algumas pessoas ou não, cada um tem o seu repertório, né? Porque elas dizem que não conseguem se concentrar. Então, hoje a gente não precisa ser uma concentração, mas esqueça um pouco do mundo, e a gente vai fazer 3 respirações muito sentidas, para a gente depois poder pedir para o André tirar uma virtude do Oráculo das Virtudes. Então, a gente vai fazer três eu gosto de dizer que a gente inspire pelo nariz e solte lentamente, e que a gente sinta aquele calorzinho, sabe? Para quem está indo frio, é melhor, né? E que aí mas que tenha essa concentração, e que não se preocupe com esses ruidinhos que vão vir, ou se alguém falar. Isso também vai fazer parte do nosso estar, tá bom? Então, vamos lá? Lentamente, a gente pode abrindo os olhos, vendo que dá para a gente se concentrar rapidinho, né? Mesmo com os ruídos. E agora, Andrezinha, o André, que é a pessoa assim que está nos dando toda essa costura, esse bordado, essa tecedura entre caminhos, né? Esse entrelace. E o André, ele é presidente agora do Caminho Sagrado do Conselho, né, André? Então, ele vai tirar uma virtude para a gente. Então, para a nossa live, para a gente ressoar, para a gente fazer ela como o nosso
ponto, nosso alicerce de reflexão para essa caminhada que a gente vai ter agora de 1 horinha, tá bom? Me diz quando eu paro. Para. Não é? Ah, Esperança ativa. Bom, então eu vou só, antes de ler, eu vou falar, porque essa carta, ela é uma carta do Oráculo das Virtudes, que foi uma carta de honra do Mário Sérgio Cortella, do filósofo, que ele fez para o oráculo. E ela é uma carta que ela realmente ela é muito sincrônica da gente tirar para hoje, porque ela tem uma das frases que agora eu vou ler e depois eu vou comentar com vocês, mas ela muito me honra, porque ela foi feita por um dos maiores filósofos do mundo, na minha perspectiva, e um dos nossos representantes da filosofia no Brasil, né? Uhum. E ele foi feito em honra e para o oráculo, específica para o oráculo das virtudes. Então, esperança ativa. Esperança do verbo esperançar, em vez de ser passiva, do verbo esperar. É seguir o conselho, acender uma vela em vez de amaldiçoar a escuridão. Buscar, de fato, a esperança ativa, que exige a ação de retirar, mesmo que pouco a pouco, as gotas de mágoa e acomodação que podem nos afogar. Intenção, transborde, saia da borda e vá além. Boa. Então, assim, para aproveitar o gancho, né, desse que é um dos maiores filósofos do mundo, para mim, o Mário Cortella, Sérgio Cortella, eu também falo que vai ser muito bom essa perspectiva, é muito boa essa perspectiva do transbordar, né? Nós vamos aqui hoje sair das bordas, né? E o caminho sagrado, agora o André pode nos contar um pouco do caminho sagrado, depois a gente entra do que é caminhar com a Natália, comigo, né, no caminho sagrado, que sou uma hospitaleira, com a minha experiência, e vindo do caminho de Santiago, né, que vivo o caminho há 10 anos, né. Um conceito muito nosso aqui é que nós vivemos no caminho porque o caminho vive em nós. E assim a gente vive, né? O Acácio, eu, os brasileiros que estão aqui, a gente vive o caminho em toda a sua amplitude, com todos os seus desafios, com todas as suas mais de 147 nacionalidades, todo dia, motivações, culturas diferentes. Culturas, raças, todo dia nas nossas casas tem de 10 a 20 nacionalidades, ou no mínimo 2 nacionalidades, 3, quando não tem inverno, por exemplo. E eu acho que essa questão do transbordar também, o André faz um trabalho muito bonito, um trabalho que ele de humanização nas empresas, né, André? E está agora encabeçando todo esse sagrado do caminho sagrado, que a gente acompanhou nascendo, crescendo, e caminhar agora está sendo assim, realmente... A gente teve uma reunião essa semana que eu disse, gente, eu já estou me sentindo, porque, claro, eu estava aqui, eu estou aqui em Ponte la Reina, para quem não sabe, eu estou em Ponte la Reina, o meu albergue é o Albergue Cela Guia, o Acácio está em Vitória La Rioja e perto de Santo Domingo, então, a gente vive muito aqui, né? Terça-feira nós estamos indo para Saint-Jean, para a França, né? Eu vivo Pamplona, eu vivo as etapas aqui. E a gente fez uma reunião muito inspiradora com o André, porque aí a gente, bom, agora colocamos os nossos passos no caminho sagrado. Porque aí a gente começou a entrelaçar, então eu fiz um paralelo, né? O paralelo desse entrelace dos caminhos, né? Porque caminhar com algumas... Tem muita gente que faz caminhada legal, tudo, mas eu sou uma hospitaleira, né? Do caminho de Santiago, eu vivo no caminho de Santiago. Então, assim, o Acácio também vive no caminho de Santiago. Caminhar conosco é como fazer esse entrelace, esse abraço, esse transbordar entre caminhos. Então, agora, Andrezinho, eu te peço que tu nos conte um pouco do caminho sagrado e depois a gente entra de como vai ser, assim, algumas dinâmicas, o que nós vamos
algumas das coisas, né? A gente já tem aqui algumas carinhas que já estão conosco, a gente já está com um grupo muito legal, muito, muito bonito, um grupo assim de pessoas que são caminhantes da vida, sabe? E então a gente veio hoje falar do caminho sagrado, falar do sagrado do caminho de Santiago no caminho sagrado de Santa Catarina, desses diferenciais que esse caminho está tendo no nosso país e no mundo também, porque daqui a pouco a gente está cada vez mais fazendo com que os caminhos brasileiros sejam caminhados, né? Então, Andrezinho, nos conta aí um pouco do caminho sagrado e a gente já vai começando esses entrelaços. A gente fala um pouquinho, eu acho que para a gente não fazer uma live muito grande, né, gente? Porque você Uma sabe... hora, tá? Só. Uma hora, porque o Acácio e eu, a gente tem 5 horas de diferença, né? A gente fala uma meia horinha e depois a gente abre para perguntas, tá? E vamos lá, André, gratidão mais uma vez. Vamos lá, bom caminho, vamos caminhar. Olá, pessoal, bom caminho a todos. Bom, me apresentando, eu sou o André, atualmente estou como presidente aqui do Caminho Sagrado. Nós temos um grupo aqui de voluntários que coordena esse caminho, né, que foi responsável pela criação, organização e os movimentos que acontecem em torno dele. Atualmente eu tenho 42 anos, eu sou pai do Ronaldinho e da Maria Luísa, casado com a Daniela. Sou um cara apaixonado por caminhos, assim, eu fiz Santiago em 2017, mas comecei no mundo da caminhada em 2016, assim, dessa caminhada de longa distância, né, da peregrinação, e desde então o caminho não saiu mais de mim. Eu acho que eu me tornei caminho, eu e ele é como a camisa e o botão, assim, então eu caminho constantemente. Hoje pela manhã já fiz uma caminhada, inclusive, com a minha filha, ela tem 16 anos. A gente ia para um clube aqui da cidade, eu fui caminhando com ela, a esposa depois foi de carro mais tarde, mas a gente está sempre procurando fazer caminhadas assim e viver no caminho, né? Com esse espírito do peregrino. Então a gente costuma dizer que a gente saiu do caminho, mas o caminho não sai da gente, então a gente já está meio que conectado e é tudo uma coisa só. Gente, um prazer estar falando com vocês aqui, bem legal que deu bastante gente aí na live. O caminho sagrado, para quem não conhece ainda, ele é um caminho brasileiro, né, em Santa Catarina, localizado aqui no sul de Santa Catarina, no sul do Brasil, mais especificamente na localidade de Criciúma, né, que é a cidade maior do caminho sagrado, vamos dizer assim. Todos os voluntários aqui são dessa região. E o caminho, ele foi criado há 1 ano e 4 meses atrás, né? Foi durante a pandemia que juntou aqui esse grupo de peregrinos. Criciúma é uma cidade bastante grande, em número de peregrinos que já fizeram Santiago, e isso vem muito das histórias do Manuel Mendes, do Beto Colombo, que são peregrinos mais famosos, vamos dizer assim, né? Foi um dos primeiros, dos pioneiros, eles fizeram lá por 2005, 2006, e aí todo mundo da região assim lia o livro deles, que eles fizeram uma obra muito bonita. E isso ia chamando a atenção, assim, né? No começo, eu era mais jovem, eu achava que eles eram meio loucos. Depois eu vi que ser louco é legal pra caramba, assim. Então eu entendi que às vezes a gente precisa enlouquecer para recuperar a sanidade. Então, a gente desde então virou, né, fã deles, viramos peregrinos também por causa deles. E então esse caminho sagrado durante a pandemia foi algo que a gente queria proporcionar para as pessoas, né? Deixar meio que um legado. A gente tem bastante amigos aqui na região, alguns que não tinham condições de fazer o caminho de Santiago, e a gente foi dizendo: pô, nossa região é tão bonita, é tão rica, no trato com as pessoas, nesse quesito de servir as pessoas, nas belezas naturais, nas histórias que tem na nossa região, e com esse tanto de peregrino que tem aqui, por que não fazer um caminho aqui que seja acessível a todos, né? E aí a gente já tinha experiência de ter feito vários caminhos pelo Brasil, né? Principalmente o Manuel e o Beto já fizeram. O Manuel e o Beto já tinham feito outros caminhos pelo mundo. Tem o Zico aqui. Natália, fecha o seu microfone. Peraí. Desculpa, André. Não tem problema. Faz parte do caminho.
E aí a gente também tem aqui na nossa região os caras mais experientes assim de caminho, né? Eu acho que é o Beto, o Manuel, e tinha o Zico aqui também. O Zico é o cara que nosso abre trilhas aqui, então ele é o cara que está sempre procurando novos caminhos. Ele criou um grupo aqui que é o Ande Bem com a Vida, Ande de Bem com a Vida, então ele leva uma galera aí que se aposenta, pô, tá todo mundo no caminho, e aí a gente vê muita gente da nova geração se juntando nesse grupo também, e durante a pandemia a gente criou esse caminho sagrado, a gente foi percorrendo e, cara, vamos tirar isso do papel, tá só na ideia, vamos fazer esse caminho sair do papel. E aí foi onde a gente foi bolando essa rota, tá? Então, essa rota ficou aí praticamente 170 quilômetros, tá? Ela é percorrida num circuito, então você chega num ponto, se você chegar de carro, você vai dar a volta, é um circuito, e você encerra no mesmo ponto onde você começou, tá? Então, ele é em torno de 170 quilômetros. A gente não considera ele um caminho difícil, ele é um caminho bastante plano, ele é um caminho que é em torno de 85% dele é um caminho rural. Você vai caminhar por estrada de chão, em meio à natureza, né? Tem muitos bosques, muitos rios, cachoeiras, aquele cheirinho e acolhimento que tem no interior, sabe? Quem já fez Santiago aí, eu costumo dizer que é quando a gente chega na Galícia ali, até pelo cheiro tu já sabe que chegou assim, né? E então, por onde você passa, você vai receber amor, vai receber carinho das pessoas. A gente teve alguns desafios no início, que é a questão de hospedagem, né? Não é, como é um caminho muito rural, não tinha muitos hospitaleiros assim. Então, putz, onde colocar os peregrinos que vêm fazer? A gente sabe que os peregrinos não têm muito luxo, né? Quem é peregrino, pô, tu quer uma boa cama e um bom chuveiro para te tomar um banho quentinho e ser acolhido assim, né? Mas ser recebido com um abraço, ser recebido com amor assim nos locais era o que mais fazia sentido para a gente. Então, pô, quando se trata de roteiro, de rota, a gente desenhou uma rota muito legal. No começo, o caminho tinha 175 quilômetros, agora a gente já está ali em torno de 165, porque a gente vem melhorando ele constantemente, assim, desviando de trechos mais complexos, assim, ou que vão por asfalto, porque a construção o desenvolvimento vai chegando e a gente vai achando alternativas para melhorar o caminho, né? Então, a gente hoje conta aí, graças a Deus, com vários hospitaleiros. Tem uma cidade apenas que tem uma limitação, assim, tá? Mas é um caminho que hoje a gente considera que ele já está consolidado, porque depois de 1 ano e 4 meses, nós já tivemos... A última apuração que eu fiz com o Manuel na semana passada, nós já tínhamos em torno de 420 peregrinos. Uau. E essa semana saiu mais 2 grupos ali de em torno de 15 pessoas. Então, aí a gente já está com praticamente 450 peregrinos que fizeram o caminho. Como a gente está numa fase embrionária, a gente está pegando muito feedback das pessoas, né? Contem para a gente o que tem de melhorar, o que a gente precisa melhorar para que a gente possa fazer um caminho diferente, assim. Então, muito do que o nosso conselho aqui busca, pessoal, é proporcionar um atendimento diferenciado. Que a gente faz outros caminhos pelo mundo, assim, e tu vê que não tem um atendimento, tipo assim, onde eu fico? Quantos quilômetros é? Tem morro? A gente tem um monte de dúvidas e, às vezes, não tem para quem perguntar. Então, aqui no nosso caminho, a gente está tentando proporcionar isso. Como é que a gente vai fazer uma acolhida, uma experiência onde a pessoa pode vir e, além de desfrutar de toda a cultura da nossa região, a natureza que tem aqui, como que as pessoas podem se encantar com uma receptividade, com um carinho, assim, uma humanidade diferenciada, assim, no nosso caminho, tá? Então, para concluir aqui esse overview do caminho, hoje a gente parte praticamente ou de Nova Veneza ou de Criciúma, ali do Oicos, né? A gente está mudando isso para ir para Nova Veneza. Aí você sai de Nova Veneza, você vai até Treviso, que é uma outra cidade da região, tudo colonizada por italiano, então a gastronomia é excelente, tá? Depois a gente sai de Treviso, a gente vai até Uruçanga, uma cidadezinha próxima. Depois a gente vai de Uruçanga até Pedras Grandes. Nesse lugar, é um lugar muito mágico, porque todos esses são lugares onde os imigrantes italianos foi o primeiro caminho deles aqui, né? Foi por onde eles entraram na nossa região.
Então, é algo bem cultural, é algo que a gente caminha com os antepassados, assim, dá para fazer muitas reflexões interessantes, tá? Depois a gente vai de Pedras Grandes até o Morro da Fumaça, a gente vai passar por 13 de Maio, que é uma outra cidadezinha pequena, onde tem um monumento em homenagem à Nossa Senhora Aparecida. Então, tem uma estátua bem grande dela lá em cima do morro, é um lugar bem impactante, assim, quando você chega, né? Um monumento bacana, que não é do caminho sagrado, mas a gente fez a rota passar por ali, porque a gente considera que é um lugar sagrado também, é um lugar de pura energia, assim, quando chega, é emocionante, tá? Depois a gente sai do Morro da Fumaça e vai até a Içara, que é uma outra cidade próxima, onde na cidade de Içara a gente vai encontrar o Santuário do Sagrado Coração de Jesus, que é um santuário muito parecido assim com a Nossa Senhora Aparecida lá em São Paulo. Quem já fez o caminho da fé aí sabe a emoção que é chegar num templo daquele tamanho assim, e aqui não deixa a desejar. Então é um templo bem grande, assim, é impactante, é muito legal, assim, tá? E depois a gente volta até Criciúma, passa pelo município de Forquilinha também, que é com uma colonização alemã. A gente passa no Oicos. Geralmente, quando você sai do Oicos e chega até o Oicos, tá? Você é recebido lá com o escalda-pés, tem todo um cuidado diferenciado pelo Manuel e pela Dercy ali, que são os queridão, assim, hospitaleiros aí de primeira, assim, né? Já estão acostumados com isso. Então, gente, basicamente o caminho é esse, tá? E o nome sagrado, por que a gente botou caminho sagrado, né? Era um desafio, nós queríamos botar o nome Caminho do Coração. Era o nome inicial, assim, que estava mais cotado para ser, mas a gente não tinha certeza, parecia que tinha algo dizendo que, não é só do coração, tem algo a mais do que ser do coração. E aí, cara, num dia a gente caminha, nós estava lá no Santuário do Sagrado Coração de Jesus, e na volta nós caminhando, não sei o que a gente estava falando, porque a gente não queria que fosse um caminho religioso, né? Nós queríamos que fosse um caminho espiritual. E cada um tem a sua espiritualidade, né? Então a gente não queria criar separações ou puxar para um lado ou para o outro, porque a gente acredita que cada ser humano é único, é singular, e cada um deles tem um sagrado para si. Então, nessa conversa, eu lembro que estava eu, o Manuel e o Beto, assim, nós assim, por que não caminho sagrado? E aí, se todo mundo tem o seu sagrado, aí foi onde a gente pegou, cara, eu acho que vai ser. Daí, cara, e logo em seguida, o Beto estava escrevendo um livro dele, o nome era Todo Caminho é Sagrado. Então, assim, cara, eu acho que essa coincidência fez gerar esse nome, assim. Então, a gente, hoje o convite, né, para quem vem fazer o caminho sagrado, é para que descubra ou que aprimore o sagrado que está em cada um de vocês, assim, que não deixa de ser o coração de cada um, né? Então, esse é um dos propósitos do nosso caminho, é que cada um encontre o seu sagrado. Ao percorrer o caminho aqui, é um caminho de redescoberta de si mesmo, é um caminho de autoconhecimento, né? De transformação. E a gente tem visto muito isso nos feedbacks, assim, de quem conclui o caminho. Então, nós estamos nos sentindo assim um tanto realizado e bem feliz com o impacto que o caminho está deixando na nossa região e principalmente nas pessoas que passam, né? Quando a gente passa no interior, que a gente falava com o hospitaleiro, com as pessoas, e, cara, pessoal, nós estamos fazendo aqui um caminho assim, daí os caras assim, mas caminhar a pé? As pessoas não entendem, né? Pô, caminhar 30 quilômetros a pé, 20 quilômetros, são doidos? Não, daí a gente, quando começa a explicar, as pessoas ficam assim, não sabia que existia isso, né? Daí a gente vai nas comunidades, vai nas igrejas, vai nos centros, assim, e vem falando e o pessoal vem se encantando, assim, porque muita gente, por mais que peregrinar, para nós que estamos aqui nessa live, seja algo conhecido, para o senso comum lá fora, eles não acreditam, assim, eles ficam pensando, que é esse bando de doido aí que caminha, né? Caminhar com uma mochila, só com um pouquinho de roupa, são doidos esses caras. E aí, quando tu começa a falar do propósito, do que tu encontra no caminho, né? As pessoas ficam admiradas e dá aquela vontade de querer caminhar. E, no mínimo, assim, o que a gente já tem visto é o quê? As pessoas respeitando e quase que, assim, não é ovacionando, mas é tipo, quando eles vejam alguém aqui com uma mochila nas costas e um cajado, eles já querem servir uma água,
servir um pão. Eles sabem que é gente do bem. Raramente uma pessoa que não é do bem vai se dispor a fazer uma caminhada dessa, tá? Então, eu acho que esse é um teaserzinho, vamos dizer assim, do caminho sagrado. Eu aproveito a fala do Andrezinho, que, pô, gente, depois de tudo isso, né, que ele falou, dá para se entender um pouco dessa magia que eles foram criando pouco a pouco e também das coisas maravilhosas na simplicidade. Hoje a gente tem aqui uma hospitaleira, quero aproveitar que está todo mundo aqui, tem uma hospitaleira já aqui conosco, a Estael, da Pousada L'Amore, não sei se tem mais algum hospitaleiro, porque eu aproveito que a Estael está aqui, da Pousada L'Amore, e que o André trouxe como foi feito o caminho, né? Até a credencial, né, André? A credencial tem um nome diferente. É credencial que a gente também vai carimbar, e é o júbilo, né? Então, Isso. então, importante que a gente fale na fala do André, a gente fala da concepção, da criação do caminho sagrado, do preocupação com o nome, do carinho da hospitalidade. Sabe por quê que eu assim, esse trecho da fala dele me emociona muito, e ver a Estael aí, que é uma hospitaleira, porque o que eu vou levar caminhando com vocês, caminhando no caminho sagrado, né? A gente vai trazer, eu vou levar a minha experiência como hospitaleira, 10 anos no caminho de Santiago, eu sou uma mulher que estou trabalhando aqui, estou vivendo dia a dia 10 anos no caminho, e esse paralelo entre a hospitalidade, e que às vezes no caminho de Santiago, a gente sabe que o caminho de Santiago ele é um patrimônio cultural da humanidade, né? Ele já não pertence só à Espanha, né? Ele tem muitos caminhos. O caminho onde o Acácio e eu estamos, e a maioria dos brasileiros, a grande maioria, né? Só tem uma brasileira que está fora, é o caminho francês, que é o mais conhecido. Então, assim, quando eu vou para aí, eu vou levar a minha experiência como hospitaleira, a minha experiência de viver todos os dias esse sagrado. E também me emociona ver o André falando isso, ele falando da hospitalidade, do carinho, porque, claro, a gente está aqui, o movimento às vezes é muito grande, são muitas pessoas. Eu recebi 15 mil pessoas. 15 mil pessoas, talvez dessas 15 mil, sei lá, eu fiz como um hospitaleiro, o Acácio também recebeu muitas pessoas nos 25 anos dele, então nós recebemos tantas pessoas, e claro, a gente procura sempre, a gente conferir algo. Hoje chegou uma menina brasileira aqui, para vocês terem uma ideia, uma gracinha de Campinas, e eu não falei muito com ela, assim, não conversei muito com ela, e aí a Regina, minha hospitaleira, ela me perguntou, a gente nem deu muita bola para ela, e eu falei, não, a gente deu o carinho que a gente podia. E eu ofereci o gelo, e ela disse, eu não vou colocar nada, eu estava com dó, eu digo, vai na geladeira, busca um gelinho, a gente tem... Porque, claro, quando tu é hospitaleira, quando, por exemplo, preocupações, né? A gente procura... Eu tenho gelos aqui, que são aqueles gelos, uma coisa muito sencilla, muito simples, que é com velcro. Então, a pessoa que está com preguiça de colocar gelo, ela vai lá e coloca aquele com velcro. Parece que bobo, né? Mas são pequenos detalhes da hospitalidade. E aí a gente saiu para comprar pão, eu comprei uma Madalena de espelta para ela. E aí eu levei para ela, compartilhei meu pão, né? Não como farinha de trigo, mas eu compartilhei a minha broinha de espelta, Estael. E ela ficou super emocionada. Aí eu volto para a narrativa do André. A gente está falando num caminho sagrado, a gente está falando do nosso sagrado, a gente está falando de hospitalidade, e a gente está falando de caminhar pela vida descobrindo o sagrado de cada um. E o sagrado meu, do Cássio, da Estael, do André, da Carlinha, da Magali, do Francisco, da Alce, da Gladys, são a Carlinha, são sagrados que podem se complementar. A gente pode cuidar do outro como o outro é, mas também a gente pode se complementar.
Então, essa nossa caminhada, a perspectiva que eu estou levando para ir com toda a honra de saber que esse caminho está começando, nós somos muito incentivadores dos caminhos brasileiros. Eu tenho uma história aqui, gente, que foi o começo, quando eu comecei a ser hospitaleira, né? Quem não sabe, eu fui produtora executiva há muitos anos e eu mudei o estilo de vida para ser hospitaleira 10 anos atrás. E quando eu comecei, tudo era muito novo, né? Era tudo muito novo como hospitaleira. Então, uma das coisas que eu sempre falo, uma das histórias que eu conto é que quando eu comecei, as botas dos europeus eram super usadas e quando chegavam as dos brasileiros, eram novas, há 10 anos atrás. Então, a gente tá tendo um movimento de caminhada do Brasil há pouco tempo, e a pandemia deu o boom. E quando surgiu o Caminho Sagrado, a gente um pouco participou, eu gosto muito do Beto, o Beto nos apresentou, o Acácio me apresentou o André, e a gente na pandemia viramos amigos recentes com gosto de toda a vida, porque todo mundo se ajudou, todo mundo se apoiou, da maneira que pôde. Então, tudo isso para falar é que nós vamos, dentro desse Caminho Sagrado, o André, nós estávamos comentando na nossa reunião, tem alguns portais, tem portais significativos que eles estão pensando, porque, claro, é um caminho novo, então, assim, os nossos passos lá também vão ser importantes, né? Eu estou, assim, muito feliz de ir lá na Namore, de ver que é tudo com amor. Ó, meu Deus, eu acho que, assim, porque também eu quero levar a hospitalidade contigo, te dar um abraço, e as pessoas que vão estar caminhando comigo também. Por quê, gente? Porque às vezes tu faz um caminho, eu tenho muito isso comigo, e eu às vezes, porque hoje o André disse, Nath, tu tá cheia de texto, tá sempre rindo, mas eu às vezes sou muito firme com os meus peregrinos. Quando eles estão super peregrinos, e se cumprimentam, se ajudam, e são super gentis, e aí eles veem a hospitaleira e eles vão lá e deixam o seu prato, eles não ajudam o companheiro, eles não, enfim, não tem, eu vou ali e de alguma maneira eu explico, a hospitalidade, o espírito do caminho é com todos. Se eu sou um bom peregrino, eu vou levar isso para a minha vida. Ser peregrino é fazer o modo peregrino na vida, no tratar. Então, nesse momento, André, nesse momento que aí eu paro e volto, porque eu penso que a gente tem que perceber o sagrado nisso. É como eu trato o meu companheiro, a minha companheira. A gentileza pode não ser o valor de todos, mas ela é um ponto de conexão da maioria, né? Então, A virtude. é uma virtude muito importante, né? Pode ser hoje a virtude também, gentileza. Então, isso a gente vai procurar, porque tem lugares muito bonitos no Caminho Sagrado. Gente, quem vai caminhar comigo vai ser a primeira vez que eu também vou no Caminho Sagrado, a primeira de muitas. E eu costumo dizer, o Acácio, que é meu irmão do caminho também, é uma pessoa que eu absolutamente tenho certeza que ele pensa que os começos, eles são muito importantes. Eles são muito, os começos, como os finais, né? Porque às vezes a gente começa bem e termina mal. A gente precisa começar, a gente estava falando de comprometimento. Não adianta a gente só prometer as coisas, a gente tem que estar com compromisso, com a promessa, né? Então, vai ser a primeira vez que eu vou estar caminhando, e vai ser a primeira vez que eu vou estar caminhando nesse caminho. Eu tenho a alegria, né, e a honra de caminhar aqui todos os dias, no Caminho de Santiago, de viver aqui. A gente está sempre viajando, porque a gente está sempre desenvolvendo trabalhos, a gente está sempre fazendo movimentos aqui no Caminho de Santiago, né? O Acácio, que está aqui comigo, que a maioria conhece, é um grande incentivador, meu irmão do caminho. Ele vai estar conosco no backstage. Depois a gente ainda vai levar o Acácio para caminhar no Caminho Sagrado, isso é claro. Então, eu penso que essa emoção, assim, esse caminhar junto é de uma grande importância, porque é um começo. Então, nas dinâmicas, só para falar um pouco, não vou contar tudo, né? Porque eu não posso contar tudo, tem que ter umas surpresinhas.
mas eu vou usar as dinâmicas que eu uso aqui, muitas das dinâmicas que eu uso aqui, muitos dos estudos, muitos dos trabalhos que eu uso aqui. Claro, tem que ser leve, na minha perspectiva, tem que ser leve, né? E para caminhar comigo também, eu gosto sempre das pessoas que estão aqui procurar isso, né? Procurar uma leveza, procurar uma conexão, união, a gente poder desfrutar das belezas, das delícias, da hospitalidade, mas assim, não tanto da complexidade. Isso não esperem de mim complexidade, porque a vida está muito complexa, né, gente? Não, menos. Vamos caminhar e ser feliz, né? Caminhar. Assim, qual é o nosso foco? Caminhar, liberar, usar as virtudes, trabalhar o caminho de virtudes que eu digo, não é tu ser uma pessoa só virtuosa, porque também uma pessoa só virtuosa é a gente olhar as nossas sombras com compaixão nessa caminhada da vida, né? Então, esses são os matizes que eu vou procurar usar nessa nossa caminhada, com algumas dinâmicas já dos meus trabalhos, de tudo que eu trabalho, e sempre focando nesse sagrado, qual é o nosso sagrado, a questão do teu caminhar, do teu propósito, eu acho que são coisas muito importantes, que eu penso que nós, às vezes, o caminhar e se deixar levar, ele é muito importante, mas tu teve silêncios férteis, sabe? Sabe aquele silêncio fértil? E que os sons e os ruídos não são nossos inimigos, como eu comecei a live, mas eles podem atrapalhar a nossa caminhada pela vida, né? Porque quando a gente começa a falar, muitas vezes eu converso com alguns grupos, gente, vamos ficar em silêncio um pouquinho, vamos ouvir o passarinho, sabe? Então, são perspectivas muito de quem vive aqui, sabe? De quem vive muita jornada. E outra coisa, eu também tenho enquanto a caminhos pequenos, eu gosto muito do caminho sagrado, dessa coisa de ele ser circular, sabe? Eu acho super bonito isso. Porque nós aqui trabalhamos não, mas vivemos muitas etapas, né? Só que eu também tenho uma realidade aqui, assim como o Cássio, a gente vê pessoas que caminham 3 dias, pessoas que não podem lavar mochila, essa diversidade, essa democracia do Caminho de Santiago. A democracia do Caminho de Santiago, ela te faz ver que o real peregrino é aquele que olha para o outro, não só para si. Então, e que às vezes a pessoa está caminhando 50 dias e ela não está... Cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo. Eu não estou aqui pensando, e cada um faz a sua jornada, porque pode ser que essa pessoa volte, mas eu estou só dizendo que às vezes não é o tempo que tu vai fazer peregrino. Se tu não sei se concentrar, mas se tu te sentir, tu te perceber, tu te entregar, acho que a virtude da entrega ela é muito bonita nos caminhos. Se tu te entregar por um dia, é incrível o que pode ser. O Cássio e eu, às vezes, estamos indo para Saint-Jean, 12 horas. Lembra, Cássio? Mês passado, a gente voltou de Santiago, de carro, calor, cansados. Nós tivemos uma experiência peregrina. A gente passou pelo Cebreiro, a gente viu as paisagens, a gente tinha um peregrino no hospital, o Cássio cansado, 9 da noite, passamos o peregrino para dar um abraço nele, porque era o nosso caminho, entre as paisagens do Caminho de Santiago. Nós percebemos, a gente chegou aqui em casa, o Cássio disse, a esposa dele disse, não, fica no Selaguia, e a gente percebeu aquilo como um caminho, né, Cássio? A gente caminhou aquele dia. Só que nós estávamos de carro, voltando do trabalho, mas eram 2 hospitaleiros falando de hospitalidade, parando no hospital, vendo o peregrino que tinha passado por um problema, resolvendo questões com outros peregrinos que estavam perdidos, tudo isso na nossa peregrinação de carro, voltando do trabalho. Então, o que é peregrinar? Eu aí, antes de abrir para as perguntas, eu pergunto para vocês. Não? Porque se querem caminhar comigo, eu gostaria de já perguntar, o que é peregrinar? E outra pergunta que é muito
significativa para esse lugar onde a gente está indo, com essa gente que inventou esse caminho, e essa terra que teve gente de outros pagos, como eu diria no meu Rio Grande do Sul, né? Outros pagos caminhando, né? A imigração. O que é o nosso sagrado? Para abrir para as perguntas, eu faria essa pergunta. Não precisam me responder agora, quem quiser falar sobre o seu sagrado, mas eu abriria as perguntas. Eu só peço que, como a gente tem muitas pessoas que eu não estou vendo as carinhas, quando for fazer a pergunta, na minha conta corrente, se puder, a Cassinha tem alguém? Se puder abrir para a gente ver as carinhas, né? Vou no banco? Vai no banco, claro. Ó, opa, desculpa. Se puder abrir para a gente ver as carinhas, e se tiver alguma pergunta, que faça agora. Já tem ali, André, responde ali, ó. Ela quer saber o roteiro. Veja lá no chat. Vê se você consegue entrar no chat. Ali. Deixa eu responder para a Carla ali, então, Natália, pela pergunta no chat. Oi, cadê vocês, gente? Ela tá perguntando ali quem é o contato para fazer o caminho. Eu queria dizer que a gente tem no Instagram, lá, Caminho Sagrado Org, a gente tem todas as informações, tá? Do Caminho Sagrado, mas nós temos aqui na live a Joelma. Cadê a Joelma? Está organizando. Aparece com a tua carinha. Ela está online ali, mas daqui a pouco ela aparece. Não, mas eu posso responder, eu posso passar, eu coloco aqui o telefone da Joelma no chat, tá? Ela deve estar por aí. E, gente, eu não sei se está claro, acho que a maioria das pessoas sabe, mas só para reforçar, né? Nós vamos caminhar do dia 19 ao dia 25 de julho, tá? E nós vamos começar no Oikos, no Espaço Oikos, e nós vamos dormir na Lamore, primeiro Oikos, depois nós vamos dormir na Lamore com a Estael, que está aí. E nós vamos continuar caminhando com o roteiro que o André já passou, eu posso colocar ele aqui também no chat. E dia 25 nós vamos fazer uma surpresinha, porque dia 25 de julho é o dia do nosso apóstolo Santiago, que tanto nos rege, nos abraça, nos ilumina. Então nós vamos estar fazendo um bate-papo peregrino, com gente, com hospitaleiros, com esse pessoal maravilhoso que já escreveu coisas lindas, que já estão por aí lá no caminho, no caminho sagrado. Então, nós vamos dia 25 fazer essa roda de conversa. Tem uma coisa super bonita que eu queria falar para vocês, que é um detalhe, que quando a gente é peregrino, né? Eu não sei se todo mundo aqui é peregrino, mas quando a gente começa no caminho de Santiago, quando tu falou em 13 de maio, né? Lembra que eu comentei contigo, André, que eu comecei o meu caminho. Eu fiquei bem emocionada de poder levar o projeto para o Caminho Sagrado, de a gente estar fazendo toda essa parceria. Mais uma vez eu agradeço. Os meninos foram muito, muito companheiros nossos durante a pandemia, o pessoal do Caminho Sagrado. Isso é muito peregrino, né? A gente teve aqui, quem era hospitaleiro recebeu muito apoio de muitos peregrinos brasileiros, e o pessoal do Caminho Sagrado, a gente já tem essa ligação bem abençoada. Quando o André falou em 13 de maio, foi quando eu comecei meu caminho há 10 anos atrás. Comecei há 10 anos, dia 13 de maio, uma segunda-feira. Então, assim, para quem é peregrino sabe que essas sincronicidades já vão, sabe, elas vão dando um tom quando tu vai caminhar, né? É que nem quando tu pensa, não sei quem já fez o caminho de Santiago e aí, de repente, vou fazer o caminho de Santiago. Tudo vira caminho. Tudo vira caminho. O mundo é caminho. As pessoas começam a falar contigo e aí tu parece que está caminhando na rua e tudo vira caminho, né? Então, essas sincronicidades que também fazem parte. Também eu penso que a gente tem que deixar um espaço para elas, né? Que elas venham, porque também isso diz muito de quando a gente está procurando, ou a gente está na busca, ou a gente já está no encontro, né, dos nossos equilíbrios internos, é quando a gente as sincronicidades vêm, né? Então, que elas venham, né, nesse sagrado, elas venham. Ô, Natália, eu acho que tu fez uma pergunta ali, né, de tipo, o que é ser peregrino, assim,
Eu lembro que quando eu voltei de Santiago, assim, eu tava num momento bem difícil da minha vida, assim, eu tava numa crise existencial. Eu tinha montado uma empresa para ser feliz e estava muito triste, e, assim, não tava mais legal, assim, para mim. Tava num momento bem difícil. E fui junto com o Beto Colombo, né? E ele me ajudou a me reencontrar no caminho. E eu deixei lá na Cruz de Ferro aquilo que eu não queria mais. Então, eu me transformei lá. Eu costumo dizer que eu tenho até 2 aniversários. Um foi quando eu concluí em Santiago, né? E outro foi aqui. E, e uma e o que eu vim de lá, assim, o meu maior ensinamento, quando encerrou lá, estava lá na catedral um dia à tarde, assim, pensando assim, cara, o que que é ser peregrino? E eu fiquei assim pensando, meu Deus, as pessoas vão me perguntar como é que é viver Santiago de Compostela, como é que é caminhar. Nossa, eu posso dar 1 milhão de respostas, assim, porque, tipo assim, posso dizer que teve dias de dores, dias de alegria, dias de felicidade, tudo era bom, mas também tinha as dificuldades. Enfim, eu fiquei pensando muito e a minha conclusão foi o seguinte: o caminho ele não se explica, se sente. A gente não consegue explicar tudo que a gente sente no caminho, né? E aí Oi? eu tirei uma conclusão que é para mim hoje isso, assim, o que é ser peregrino? O peregrino é quem tem um olhar contemplativo, independente das coisas lá fora, assim. Aquela sensação que quem caminha aqui sabe, né? Quando tu está peregrinando, lá depois do terceiro, quarto dia, tu vai entrando no caminho assim e tu começa a sentir o sabor melhor. O café fica mais gostoso, uma maçã fica deliciosa, um abraço passa uma energia que é diferente assim do cotidiano, do dia a dia aqui. Tudo é bom, assim, a gente brinca que está no céu. Meu Deus, é como se estivesse no céu, que leveza que traz, né? Então, o que eu concluo hoje, assim, que peregrino é um estilo de vida e é um estilo de vida que tem um olhar contemplativo e não mais aquele olhar crítico, né? E quando eu digo contemplar, é contemplar o sol e contemplar a chuva, é contemplar sei lá, a alegria e contemplar a tristeza, é contemplar a vida e contemplar a morte. Então, eu acho que ser peregrino hoje, né, o que eu enxergo é mais ou menos nessa direção. Isso é sagrado para mim. Lindo. Respondendo aí uma pergunta que tu fez ali. Arro, arro. Sabe que agora essa tua narrativa me faz pensar assim que a gente precisa sempre se abastecer de gente que goste de caminhar e que perceba a peregrinação como essa contemplação. Porque senão a Aham. gente vira turista. E é Isso. diferente o turista. Eu É. costumo dizer que quando a pessoa chega aqui, Andrezinho, por exemplo, pessoal, é incrível. Tu pode conhecer milhares de países, tu pode ser um super viajante, ter passado a tua vida inteira viajando. O peregrino muda o paradigma. É uma coisa incrível. E, claro, quando a gente começou a organizar o Caminho Sagrado, a última reunião foi muito dadivosa, porque eu ainda disse para os meninos, eu mergulhei no Caminho Sagrado, eu digo, gente, estou vendo, olha esse portal, entra com esse texto do livro do André, olha isso, me lembro do Caminho Sagrado do Beto, olha aqui a gente faz a dinâmica do girassol, eu entrei. Sabe por quê? Porque eu estava imersa no caminho de Santiago, mas também porque existe isso é para acalmar quando a pessoa fica super nervosa também, sabe? Porque tem pessoas que chegam aqui super nervosas porque elas não sabem que é esse peregrino. Então Uhum. elas viajaram a vida inteira, mas é super diferente. Então, de repente, eu estava assim, com o caminho sagrado, eu disse, tá, mas eu vou de Uruçanga, aí o André começou a falar, e aí eu comecei a pensar, claro, eu estou em Sangiana, daí eu vou até Zubiri. E aí de Zubiri, eu vou até Sangiana, eu vou Roncesvalles, Zubiri, eu vou Pamplona. E aí eu comecei a desmembrar. Olha que perspectiva. Às vezes, ser peregrino é ir tirando capas, sabe? É ir descortinando véus da Uhum. gente, que pode ser simbólico em muitos sentidos. Então, o que Uhum. acontece? A pessoa, às vezes, chega aqui super nervosa, porque ela não consegue entender que de Pamplona até Puente la Reina são 20 quilômetros, porque a gente não tem no nosso paradigma caminhar 20, 25 quilômetros. E até
porque o Brasil começou há pouco tempo, né? Assim, teoricamente, né? Comparado ao que as pessoas fazem de monte, e aos italianos, aos espanhóis, aos bascos, que fazem muito monte. A moda, que eu digo, de bota, a moda de bota e os preços das botas começaram a ficar acessíveis agora, né? Faz pouco Sim. tempo. E são muito caros se tu comparar aqui. Então, Aham. ser peregrino, esse contemplar. Então, eu volto, eu faço assim, termino como vai ser o nosso percurso do caminho sagrado, né? Essa espiral sagrada, né? Que eles que Aham. fazem essa volta, né? Ir Isso. de um lugar e voltar para ele, que bonito, né? Isso é bem bonito, Aham. é um caminho muito Segundo simbólico. o Raul Seixas, ele dizia já, né? É que tudo acaba onde começou. Ali a Gladys está respondendo ali, Natália, está falando no chat ali, ó, que para ela ser peregrina é caminhar para dentro. A Ai, que lindo. Sônia está dizendo que ser peregrina tem várias conclusões, mas é principalmente se encontrar com você mesmo, tudo é maravilhoso. A Magali está falando que é ser grato, a Sônia falando que é desapego. Que Então é lindo. isso aí. Quando eu só cheguei em Santiago, a primeira Hum. comunicado que eu recebi assim do guia, que era o Beto, ele disse assim: gente, nós vamos encontrar tudo quanto é tipo de albergue, mas eu quero dizer para vocês uma coisa: quem reclama é turista, peregrino só agradece. Então, esse negócio que elas falaram aqui de gratidão, para mim, realmente faz muito sentido, assim. Que lindo. Sabe, a Gladys, eu acho que mandou hoje um pensamento lindo num grupo. Sim. Uma daquela. Ai, eu fiquei tão emocionada, me encheu o coração de amor. Foi tu, né, Gladys? Meu Deus, que lindo! Uhum. Essas coisas que às vezes tu vê, ser peregrino mesmo é contemplar, e como a gente precisa ter bons aliados nessa vida, né? Porque às Aham. vezes tu tá assim, e eu achei tão. Às vezes a gente pensa que, não vou mandar isso porque é tão comum. Eu não vou mandar isso. Manda, às vezes, sabe? Porque olha que lindo, ela me encheu o coração. Eu recebi agora, foi agora que eu acho que eu li, eu escutei o que a Gladys mandou. Ela mandou era uma voz falando sobre o caminhar. Até parecia, Gladys, o poema do Antônio Machado, sabe? Achei tão bonito. Eu recebi de uma amiga que me manda Uhum. áudios diários de meditação, e esse era para nós. Então, por isso que eu compartilhei, e achei que tinha tudo a Muito ver lindo. conosco e com os outros grupos que eu participo. Eu achei muito lindo. E Obrigada. é isso, é essa contemplação, né, de nós peregrinos, que a gente tem o contemplar, o agradecer, caminhar para dentro. Sabe que na pandemia, muitas vezes, a gente fez um atendimento híbrido muito forte. Eu trabalhei toda a pandemia, né? E trabalhei muito na internet. E as pessoas me dizem, eu preciso fugir. Eu digo, gente, não existe nada mais forte do que fugir para dentro nesse lugar, nesse momento que a gente está vivendo. Então, esse ensinamento, eu penso que muito é por viver aqui no Caminho de Santiago, porque muitas vezes eu preciso me acolher, me recolher dentro mesmo. Porque quando eu estou tão fora, quando a gente de tantos lugares do mundo, quando são tantas peregrinações, se eu não vou para dentro, se eu não faço uma viagem interna, é até difícil de eu dar o suporte para as pessoas que estão aqui. Então, há momentos que a gente tem que fazer isso mesmo, é ir, né, adentrar-se, assim, recolher-se. Então, isso faz parte também dessa contemplação, né, André? Assim. É isso aí. Ô, pessoal, eu acho que a gente pode abrir um pouquinho aqui agora, Natália, para as perguntas aí, tá Perfeito. dando tempo ali. Então, se Uhum. quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, quiser aproveitar o momento aí. Vamos lá, pessoal. Algum questionamento? Olha só, André e Natália, Joelma falando, avisando que eu e Alcilene vamos chegar apenas no dia 20. Devido ao voo, nós só conseguimos nos encaixar para dia 20, tá bom? Tá bom. Tudo certo. Vamos dar um E jeito aqui de estaremos fazer esperando. o grupo. É. É isso aí. Pode deixar que a gente não vou, mesmo que vocês percam um pouquinho, não vão perder. Vão dormir. Cadê Estael? Cadê Estael? Vão dormir na Lamore.
Sim, Já chega sim, já. direto na Já Lamore. chega direto na Lamore. Lamore, pode colocar. Joelma e Alcilene chegando aí com vocês. Legal. Que mais, É. gente? Tem alguma pergunta? Tem alguém que está pensando Tinha dado uma- Hum. Olha só, deixa eu só fazer uma pergunta aqui para o André. O André, quando você falou, hoje o Caminho Sagrado parte lá da Iocos, né? Certo? E vocês estão Sai com um da projeto a partir aqui de. Para partir daqui de Nova Veneza. Bom, eu fico a Isso. 4 quilômetros de Nova Veneza. Como é que vai ficar a minha situação? Aham. Então, a gente tá colocando lá no site agora, Estael, inclusive, por que a gente está optando pela Nova Veneza, a saída C daí, né? Sim. Porque hoje lá no Oikos tem um probleminha que não tem restaurante perto, não tem ponto turístico perto, então as pessoas chegam lá durante o dia e lá também tem um espaço limitado. Então, se quer fazer um grupo maior, já não cabe. Então, a ideia de Entendi. sair de Nova Veneza, o primeiro é que tem mais de uma opção para as pessoas ficarem. Então, a pessoa pode chegar ali, e até para te ter uma noção, Estel, lá em San Jean, que o nosso caminho é inspirado em Santiago de Compostela, né? Tu chega em San Sim. Jean, mas às vezes tu dorme em albergues mais retirados do Ah, centro, tá, entendi. No entende? caso, assim, vocês Então, se centralizam a partida no local, mas as pessoas podem ou ficar, tipo, no Colégio das claro, Irmãs, no com Hotel certeza. Germano, vir para Lamore, depois no outro dia É seguir isso. viagem. Ah, É isso entendi. aí. Então vai ter, a gente está deixando aberto para o peregrino escolher, mas o porquê de sair da Nova Veneza? Primeiro que é um ponto turístico, né? É um lugar privilegiado E aqui da tem nossa região. gastronomia, Tem gastronomia, tem opções para todos os bolsos de peregrinos, né? verdade. Tem o convento, que é um lugar espiritualizado também. Então, tem peregrino que vai preferir a religião, tem peregrino que vai preferir a economia, tem peregrino que vai preferir l'amore, tem peregrino Não, com que... certeza. Então, a gente está botando essas opções, por quê? Porque na Veneza ele vai poder desfrutar da cidadezinha ali durante o dia, quando ele chega cedo, sabe? E Ok. aí, normalmente, a gente escreve lá, né, como chega na pousada e na sua pousada e tal. E as pessoas vão no Instagram hoje em dia, né, elas acompanham e tal, e vão optar por um ou por outro, mas a gente está querendo proporcionar essa flexibilidade para os peregrinos, sabe? Hoje na Oix Ótimo. fica preso, sair da Oix, pô, daí tu fica preso ali, tu quer um restaurante, não tem que pegar táxi. Tu quer... Tudo ali é mais distante, né? Então, aí na Veneza está Uhum. num lugar só e tem bastante localização. Veja ali o Perfeito. site, gente. Tem gente perguntando se precisa de bastão, se precisa carregar a mochila. Ok. Então, pessoal, no Caminho Sagrado aqui existe a possibilidade de apoio, tá? Isso tudo é contratado à parte. No site lá tem os telefones dos carros de apoio, mas tem gente aqui que tem falado com as pessoas da própria hospedagem, né? Que os hospitaleiros, eles levam a mochila para o próximo ponto, então é muito semelhante a qualquer caminho. Em relação aos bastões ali, ou cajados, né? A gente que é peregrino, para nós isso já é de praxe, assim, sempre anda com cajado e com bastão, né? Não é, aqui não é porque tem caminho alto, mas a gente está acostumado, a gente prefere andar de 4 patas, que a gente brinca aqui, porque, cara, tu tá fazendo um exercício para os teus braços, tu tá se protegendo, às vezes pode vir um cachorro, alguma coisa assim, tu só bater com o cajado no chão, o cachorro já fica com respeito e não vem em cima. Então, fica muito à vontade, assim. A gente já viu pessoas fazendo sem e fazendo com. Mas esse projeto agora com a Natália A ideia vai... não é presidente do Caminho Sagrado, é a pessoa que está se arrumando incomodação, né? Hã? Como é que é? Desculpa. Fala sério. Que foi? Você pode Deu repetir? vídeo, a gente está te ouvindo. Deu vídeo? Ela é. Tudo bom? Aqui é a Natália. Tu tá com o teu microfone aberto. Se quiser participar, quiser colocar a tua carinha para a gente conversar, as tuas opiniões são bem-vindas. Estamos aqui num ambiente democrático. Podemos todos conversar abertamente, se olhando. Isso é muito importante. É caminhar junto, gente. Espírito peregrino. O que precisar ser falado, que seja falado. E caminhado, que a gente está aqui para isso.
É isso aí. Nesse projeto da Natália, vai ter o carro de apoio todos os dias, tá? Não é Isso. necessário carregar mochila nesse projeto. Mas, normalmente, o caminho sagrado, quem for livre, vai ter que fazer o contato com cada pousada para poder fazer o transporte. Isso. E- No site do Caminho Sagrado também tem um WhatsApp lá, se vocês acessar, é caminhosagrado.org. Ele tem também um linkzinho lá de WhatsApp, onde você fala com a Guiomar, ela nos apoia aqui, tira todas as dúvidas ali em tempo real. Ah, precisei de um táxi, precisei de qualquer tipo de suporte, tem lá. Tá? E também no site que você encontra o telefone aqui do grupo de voluntários que faz parte, ali tem meu WhatsApp também. Pode ligar aí que o nosso papel aqui é servir e transformar o caminho numa experiência marcante para você, né? Então a gente não deixa a desejar em nada nesse sentido. Conta conosco, nós vamos dar um jeito de apoiar. Isso eu senti muita segurança quando a gente começou com as nossas tratativas da parceria com o Caminho Sagrado. Isso vocês fiquem tranquilos. E tem uma outra questão. Eu estou indo, né, gente? Mas eu sou hospitaleira do Caminho de Santiago. Eu estou fazendo eventuais caminhadas, mas eu não sou uma guia de turismo, eu sou uma hospitaleira e uma pessoa que vive o Caminho de Santiago. É diferente. Então, assim, eu não vou ficar fazendo caminhadas o tempo todo, não é esse a minha missão da minha vida nesse momento. A gente não sabe como é a vida. Deu vídeo, eu acho que tu tem... Se tu quiser participar da live com a gente, tu tem que fechar o teu microfone ou tu não deixar, porque a gente quer conversar. Pode ser? Te agradeço. Tá bom. A Cássia, porque senão é melhor tirar. Se a pessoa não está concentrada, a gente precisa... Sim. Não é bom assim. A gente precisa, né? É o espírito peregrino também, é dar limites. Existe uma deusa que eu amo, eu sou uma estudiosa de oráculos e tarôs, que se chama Durga. E a Durga, ela dá limites. Os limites nos mostram que a gente não é ilimitado. E não ser ilimitado é muito positivo, porque se a pessoa não vê o teu limite, né, que nem o caminho, a gente precisa desses limites. Então, essa parte, né, para dizer que as pessoas que vão caminhar conosco vão ter esses diferenciais, né? E depois, porque eu sou uma hospitaleira, mas depois o Caminho Sagrado continua o ano inteiro, gente, é um caminho que realmente está... tem, por exemplo, o Manuel da Oikos, ele faz caminhadas também com a sua Organizado, caminhadas organizadas. A Oikos é um espaço lindíssimo. Eles têm um trabalho muito bonito. Estou assim super empolgada de ir para lá. A esposa dele usa um conceito que é muito doce, muito caminho, que se chama, ela é Dercina, e ela fala agradecida. Gente, que amor, que coisa mais querida, né? Meu Deus. E ela me mandou uma mensagem, agradecida. Eu disse, meu Deus, que coisa mais querida. Então, assim, pequenos... Sabe essas nuances? Eu tive uma vez, eu vou contar rapidamente para vocês, porque eu acho importante, né? Porque quem quer pensar, vou caminhar, não vou caminhar, vou fazer caminhada aqui, vou fazer caminhada lá. Bom, Caminhada Sagrado, a gente está apostando, estamos realmente acreditando, por tudo que a gente já viu, a construção, o sagrado, tudo que estão, as estratégias e os encantos que estão sendo elaborados, tem a ver com a maneira, não só a minha, como a que o Acácio também acredita. Então, a gente está apostando e estamos com esse caminho, né? Assim, estamos não só... vivendo, mas crendo. Isso é importante, né? Então, realmente, vão ter outras caminhadas depois. Essa caminhada comigo vai ser uma caminhada com esses matizes, vai ser um grupo diferente. Como eu falei antes, não sei se está todo mundo, quem chegou, porque tem muitos com microfone, com a carinha sem ver, mas a gente já está com um grupo muito legal, muito bacana. Hoje a gente já fez um grupinho de WhatsApp para começar a dar as informações. Eu vou começar agora, porque, claro, essa vida de hospitaleiro peregrino, eu já estou me imbuindo no caminho sagrado. Então, eu estou já começando o meu caminho, né, André? Porque eu já estou hoje a Regina, linda, uma hospitaleira que está aqui,
Eu não vou só fazer isso, né, gente, porque eu tenho um albergue aqui no Estrela Guia, então a Regina vai estar aqui, eu tenho uma outra hospitaleira e tem uma menina brasileira também que me ajuda na questão, então elas vão estar aqui com uma equipe, então eu vou, caminho, volto, abasteço, né? Então, o caminho sagrado é um caminho que vai estar acontecendo todo ano. Vocês estão todo ano, só os tempos é que eu não sei muito bem as temperaturas, né? E tem esses grupos também com o Manuel, que também são super grupos de autoconhecimento que eu acredito que seja muito a ver com o que eu desenvolvo, né? E também são hospitaleiros. Então, Nath, sim, Nath, podemos fale. dizer a eles que eu vou com você te auxiliando também nessa organização. Vamos nos revezando nas caminhadas e Vamos. estarei no final do dia postos para aliviá-los com uma massagem, uma sessão Ai, de gente. acupuntura. Vou cuidar de vocês no final do dia, tá bom? Exatamente. E a Jo, agora também vou falar, né? Porque, gente, a minha formação é assessoria de imprensa, né? Então, eu vou contar para vocês. A Jo é uma super professora de Pilates e ela vai estar comigo nas dinâmicas, que isso é um detalhe essencial, porque ela é uma pessoa que, além de ser uma grande amiga, que, olha só, tão grande amiga, ela é parceira da Bike Line, das bicicletas que o Acácio loca, que é um trabalho que a gente aqui aposta, que a gente vive, tem bicicleta da Bike Line por tudo, estou viajando por todos os lugares da Bike Line, ela trabalha conosco, é uma pega junto, trouxe a Regina Hospitaleira para cá. Gente, eu não estou falando do corriqueiro, eu estou falando o ordinário que se torna extraordinário, mas não é o ordinário nosso brasileiro, né? Porque o ordinário nosso brasileiro parece que são coisas assim vulgares, mas o ordinário é o comum. A semiótica, às vezes, é o ordinário, a coisa comum do dia a dia, que se torna extraordinário. Então, ela faz extraordinária nossas vidas, né, Cássia? E ela vai estar conosco no caminho sagrado e vai estar me auxiliando. Nós vamos fazer dinâmicas juntas, porque eu levo algumas coisas de Qigong. Eu tenho alguns acréscimos filosóficos nas nossas caminhadas. Eu tenho a dinâmica com as virtudes e eu vou indo por aí. E também sou uma esportista, né, gente? Sou uma esportista de toda a vida, e a Jo e eu, a gente está pensando, nada assim muito complexo, mas algumas dicas de quem caminha. A Jo é biker, é maratonista, eu sou esportista peregrina, então a gente vai também ter esse matiz para ajudar, para fazer, porque eu não sei quais são as pessoas que vão estar indo com a gente, eu não sei se elas vão ser pessoas, porque está aberto, né? A democracia, a gente vive aqui no Caminho de Santiago e fazer a caminhada ser democrática, isso é muito positivo. Mas tem pontos que a gente percebe onde a pessoa pode desfrutar mais a caminhada, que é estar com o seu templo, né? Com o nosso corpo mais estruturado, mais centrado. Então, a gente vai procurar pequenas dicas. Nada assim de ficar 2 horas fazendo, né, Jo? A massagem do Jo, a gente pode fazer 2 horas. Pode deixar, vou cuidar de vocês no final, vendo as necessidades que vocês têm no dia, auxiliando aí. Eu sou bikers, não sou caminhante, mas vou junto, revezando aí com a Natália. Eu queria dizer para vocês que essa jornada que nós estamos, ela é ponte, porque eu encontrei esses dois aí sem encontrar no Caminho de Santiago. Nós não nos encontramos quando eu fiz, mas nos encontramos depois para a vida toda. E foi a minha jornada no Caminho de Santiago que fez com que eu me unisse a eles e agora está me levando aí para esse caminho sagrado que eu pretendo fazer o mesmo trabalho que eu faço com eles. Eu quero depois ter essa conversa com o André para a gente poder colocar aqui no estado de São Paulo esse caminho aí, fazer essa propagação como tenho feito, como consegui aí, né, falar com Carla, Renata, Gladys, Alcilene, Francisco, todos que estão fazendo esse contato aí para esse caminho, tá bom? Então a gente se vê e eu vou cuidar um pouquinho de cada um de vocês, dentro da necessidade
que surgir no caminho, tá bom? Gente, olha só, eu digo que caminhar como hospitaleira, né, não é uma coisa, é uma coisa diferente, porque eu já penso assim, a Jo, ela veio para ser nossa família do caminho. Eu amo, se tem uma coisa nesse caminho de Santiago que eu amo, é o conceito de família do caminho. Não sei se todo mundo fez o caminho, quem não fez o caminho tem que fazer o caminho está aqui, é nosso, venham logo, mas assim, eu falo, Camino Family, né? Que eles falam aqui, e eu vejo, às vezes, muitas pessoas chegam aqui e eu vejo que elas não se conhecem de nada, elas não têm nada a ver uma com a outra, mas elas estão super unidas, porque elas fizeram uma família. Então, a Jo, ela veio para a nossa família, né, Cássio? É o Camino Family, caminho do família. Família do caminho. Estou falando inglês e espanhol misturado. Então, na realidade, é um conceito muito bonito, porque os caminhos... Claro que eu falo do caminho de Santiago, porque eu vivo aqui há 10 anos. Mas os caminhos têm isso. Quando a gente caminha com o coração, eu lembro, eu volto, né? Eu faço esse... Eu estou ouvindo no meu fone aqui, né? Oi! Olha quem chegou aqui! Olha, gente, os peregrinos! Olha, acabou de chegar Adão, de São Paulo, e a Ana, Belém do da Belém do Pará. E agora eu vou atender eles, gente. Vocês vão me desculpar, mas eu vou receber eles. Vou dar uma aguinha, um cafezinho, um lanchinho, né? Porque o corpinho aqui precisa, né, gente? Que bonito! Já tive nesse caminho aí. Oh, que lindo! Já tive nesse caminho aí, muito legal. Que bênção! Pô, o André... Eu vi a foto de vocês, eu fiquei emocionada com a foto de vocês hoje lá no caminho. A foto de vocês ficou emocionada. Foi. Oh, que legal. Sucesso pra vocês aí. Um abraço, hein? Gente, eu vou me despedir de vocês, tá? Que agora eu vou atendê-los, né? André, querido. Dá muito amor, né? Gratidão. Vai lá, Estael. Natália. Um beijo. Vai com Deus. Espero vocês dia 20 aqui. É uma pena que eu não consigo hospedar todos do grupo, mas vai ficar uma boa parte do grupo aqui. Mas a gente se junta aí, pode deixar. Eu falei para Guiomar o seguinte, que se o restante que quiser vir tomar o café de manhã cedo aqui, para se reunir o grupo e sair daqui, que legal. Tá feito o convite, tá? Beijo, gente. Gratidão por tudo. Tchau. Pô, que legal, né? Puxa, que legal. Bom, olha, gente, como a gente é abençoado. Ver 2 peregrinos chegando. Isso é que coincidência, gente, né? Não estava programado. Poxa vida, isso é caminho. Não, isso tem a ver, ó, essa coisa do... Eu estava falando da família do caminho, né? Eu estava falando da Jo, e eu estava falando... porque, olha que bonito. Hoje eu recebi a foto desse casal. Eu vi num grupo do Caminho Sagrado. Uhum. E eu fiquei pensando, que bonito, viu o olhar deles, sabe, super felizes, e eu senti um carinho por eles. Agora eu vi eles aí, que sincronicidade, a gente estava falando de família do caminho, né, da Jo, do Acácio, da gente, dessa questão de ver as pessoas, e eu senti uma familiaridade. Se eles vêm aqui para o albergue, ficam um dia conversando comigo, já são quase família. E tem pessoas que tu caminha um dia na tua vida, um dia, 1 hora, ela sabe mais de pessoas que tu caminhou a vida, que tu caminhou, que tu foi amiga a vida inteira. É isso aí. Então, isso, claro, que eu estava falando no Caminho de Santiago, mas a prova viva foi que eu vi esse casal e já senti uma familiaridade por eles serem peregrinos. Que bonito, que lindo. Bem, gente, mais pergunta, porque nós vamos já fechar aqui. André, que temperatura podemos esperar nesse período? Nossa, guria, essa é uma boa pergunta. Tá? Aqui está inverno, normalmente ali é uns 10 a 15 graus, mas está muito estranho aqui. Tem um fenômeno aí chamado Laninha e que está bem quente. Tá? Tipo, hoje que eu estou de bermuda e camiseta. Hoje tá um sol quente, tá um enigma, assim. Eu acho que eu vou falando ali no grupo de quem vai vir, a gente vai compartilhando com vocês, assim. Mas eu acho que é de 15 a 20. Mas pode ser que à noite fique mais frio, tá? Tá. Chuva? Difícil nesse período agora, difícil, assim, né? mas... Tá.
Tá bom. Só para a gente ter ideia, porque depois no grupo nós vamos ter que lançar a ideia de como é que nós vamos fazer nossa mala, o que levar, né? Claro. Então, essas coisas todas. Aham. Agora essa parte prática, chuva, gente, por favor, ninguém vai deixar de caminhar com a chuva. Não, só para a gente levar Mas os tu eu aponteiros, sei né? que caminha. Tu caminha de qualquer jeito, Jô, não é? Mas essa coisa de... Esses dias uma amiga minha me mandou uma mensagem, eu não vou fazer o caminho isso por causa da chuva. Eu disse, gente... Leve guarda-chuva. Não, só uma pergunta por conta de roupa. Porque Não, mas eu sei que tu está falando porque a Jô nos traz, nos transborda o amor, mas também nos transborda a parte prática que a gente precisa, às vezes, voltar quando está bem no... né? É importante, mas só para dizer que mesmo que chova, que é importante que as pessoas... a gente aqui nunca desincentiva um peregrino na chuva. Eu nunca, só, claro, sempre falo que tem que ter mais cuidados, enfim, são isso, só para que fique essa parte. Eu Mais lembro que quando alguma eu fiz Santiago, eu encontrei deu uma chuva de granizo quando eu estava passando ali, e eu estava embaixo de uma paradinha de ônibus, assim, que eu encontrei um abrigo, e passou um cara, e o cara chegou, nossa, ele chegou comigo, assim, ele era um brasileiro, de João Pessoa, assim, do lado do Nordeste, e ele estava assim, pô, que chuva do pi, chamou um monte de nome, deu assim, meu amigo, uns se molham na chuva, outros sentem a chuva. É isso então, aí. acho que é um diferencial também. É isso, né? Sentem a chuva. Tem aqueles que reclamam da chuva e também os que bailam na chuva, né? É isso aí. A gente pode, né? Mas é importante também, claro, que eu percebo, a Jô trouxe uma questão boa da temperatura, porque tem pessoas que se preocupam e é importante que se tenham, né? É como aqui, às vezes a pessoa me liga em agosto, perguntando como é que vai estar outubro. Eu digo, gente, sei lá, outubro? Não tenho a mínima ideia. Né? Mas agora pertinho a gente vai mandar, tá? É isso aí. Vamos mandar. Oi, Natália. Oi? Oi. É a Esther. Tudo bem? Eu não tenho perguntas, mas eu quero deixar o meu registro aqui de que se alguém ainda do grupo está com alguma dúvida se vai caminhar com a Natália, quero dizer que vá, porque com certeza vai ser muito legal. Infelizmente, eu e o Gilberto, a gente não vai poder nessa data, por outros compromissos já assumidos, mas assim, o caminho está aí, né? E a gente está pensando em fazer logo mais numa outra data. E aí vou trocar mais informações com o pessoal aí, André, tá bom? E bom caminho para todos que vão com a Natália e com o André nessa jornada. Foi muito bom estar aqui nessa live. Abraço. Linda. Gratidão, Esther. A Esther é uma grande amiga, gente. Muito grande. Olha. Alguém vai falar alguma coisa? É, Guiomar, tudo bem? Oi, Guiomar. Tudo ótimo. Oi, prazer. Tudo bem, estou acompanhando aqui, mas estamos ansiosos esperando vocês, estamos preparando tudo com muito carinho para esse grupo, né? E mais pertinho aí, uma semana antes, a gente manda a previsão de tempo para vocês conseguirem dar uma melhoradinha aí na mochila, né? Para ter uma ideia do que vão enfrentar. Mas podem ter certeza que vocês vão amar a região, é linda, maravilhosa, o povo é muito acolhedor, Nova Veneza vai receber vocês de braços abertos aí. Legal. De boa. Gratidão, Guiomar. Gratidão, Guiomar. Pô, muito obrigada por tudo, hein? Está sendo super, não? A Guiomar e a Joelma estão uma dupla, né? Uma responde, quando a gente está nos grupos e elas, uma vem com uma dúvida, a outra em 2 minutos já resolve, eu já ligo para o André e a gente faz uma rede. Gente, caminhar é isso, né? Nada melhor na vida do que tu ter bons aliados. Nada. É isso aí. Né? Pessoal, então, acho que para a gente dar uma mensagem final aqui, né, Nath? A Cássio aí, para nós encerrar e para cumprir o tempo aí que a gente acordou com o pessoal, eu queria dizer para vocês que o caminho sagrado, ele está aí, ele é um caminho que foi feito para os hospitaleiros e para os peregrinos. A gente sabe que tem que apoiar esses 2 papéis, assim, né? Porque sem hospitaleiro não existe peregrino, sem peregrino não existe hospitaleiro também. Então, o caminho é feito para vocês, nós aqui somos a menor parte do caminho, mas nós estamos aqui dispostos a servir, a organizar e prestar um serviço para vocês, para que vocês venham com total segurança, com total apoio e levem daqui da nossa
região, aquilo que você veio buscar como sagrado para você, tá? Então, acho que essa é a mensagem final que eu digo para vocês. No último dia ali, né, reforçando só que é dia 25 de julho, é o encerramento, vai ser lá na Oikos, a gente vai fazer um evento lá final, daí não precisa ser só quem fez o caminho, né? Mas a gente vai abrir para outras pessoas que queiram conhecer um pouquinho a Natália, a gente vai convidar todos os hospitaleiros aqui do caminho também para participar desse dia lá e a gente fazer uma reverência aí a Santiago, falar um pouquinho sobre essas experiências do caminho de Santiago aí. Porque eu acho que pelo menos com as pessoas que eu converso, é sempre o grande sonho de todo peregrino que não fez Santiago ainda, é assim, Fazer Santiago. eu quero fazer Santiago, é o caminho dos caminhos, assim. Então tá, gente, obrigado aí pela atenção de todos, daí a Cássio, Natália, gratidão Obrigado. aí por vocês estarem apoiando aí o Caminho Sagrado, para nós é uma honra muito grande, né? E Guiomar aí, a Joelma também, que está nos ajudando aí na organização, tá? Muito obrigado pela atenção de todos. Prazer é todo nosso, André. Prazer é todo nosso, porque a gente acredita aí no que vocês estão fazendo. Então, estamos juntos aí, tá bom? Conte com a gente. Valeu. Gente, então, para terminar também, que a gente coloque o nosso sagrado aqui nesse novo caminhar. A gente ainda tem... A Gladys nos perguntou se dá para se inscrever ainda. Sim, dá para se inscrever. A gente começa dia 19 até dia 25. Quem se interessou não vai poder ir dessa vez, pode indicar. Quem ama, compartilha, né? Então, quem quiser compartilhar, que eu vou estar aí, que eu vou estar levando esse grupo para essa caminhada e que nós vamos estar dando todo esse valor à hospitalidade, porque, afinal, sou muito grata, porque é da hospitalidade que o meu coração se preenche há tantos anos, né? Então, que nós vamos valorizar isso e aproveitar essas terras abençoadas. E vamos criar esses paralelos, né? Entre o caminho de Santiago e tudo que a gente vive aqui para poder aportar, para poder importar e aportar, né, para o caminho sagrado. E para quem vai estar caminhando conosco, né? Valeu, gratidão. Valeu. Pessoal, valeu. Valeu, gente. Obrigado. Tchau. Buen camino! Tchau. Buen Buen camino. camino! Buen camino! Buen camino!